Olá, você está na sintonia da Rádio Vive Agora, eu sou o Matheus Potomati e a gente está junto numa jornada científica sobre viver melhor. Salve, salve pessoal, esse aqui é o nosso 14º programa e eu espero que ele encontre vocês em casa. Se você estava ouvindo ele durante essa situação que a gente está passando, que aliás eu não posso citar o nome, tem essa agora, o Google bloqueia o alcance dos nossos programas se eu falar aquela palavra daquela situação que nós estamos vivendo. Eu não posso mencionar vários termos relacionados a ela, infelizmente. Enfim, enquanto aí muita gente está disseminando desinformação, a gente está aqui tentando discutir ciência e saúde, mas a gente não pode mencionar porque senão o Google vê a gente como suspeito. Então, eu tenho que me referir de forma indireta a essa situação que você sabe qual é que nós estamos passando, mas enfim, de qualquer forma, se a gente, quando você estiver ouvindo esse programa, a gente estiver dentro dessa situação, que vocês estejam bem seguros, dentro de casa, cuidando dos seus e da sua família, dos seus amigos, ouvindo as vozes da ciência, né, não dando, e também tentando sobreviver aos charlatães e a quem lucra em cima do obscurantismo e do ataque à ciência. E no meio disso tudo, que você esteja também conseguindo manter algum nível de sanidade e de produtividade e de criação, de canalização do seu poder criativo para coisas, para o seu bem, para o bem das pessoas que cercam você. Bom, esse programa, essa é a nossa 14ª edição. Eu estou muito feliz de anunciar que a gente conseguiu uma janela na agenda super concorrida da doutora Vânia Assali, e eu faço uma apresentação dela mais detalhada depois, vocês vão ver na hora da entrevista. Mas a gente conseguiu falar com ela e ela é uma das médicas integrativas de maior referência no Brasil, tem talvez a clínica mais importante de São Paulo do segmento. Dá uma entrada no site dela lá, institutoassali.com.br. Inclusive eu falo o nome dela errado na entrevista, eu falo Assali, depois eu me dou conta de que estou falando errado, então aqui está corrigido. A doutora Vânia Assali é uma pessoa fantástica, incrível, com quem eu sempre quis falar. E a gente fez um papo muito legal sobre genômica, sobre genética, epigenética, nutrigenômica e a era das ciências ômicas aí, né? Que é um termo que parece um pouco místico, mas é um termo totalmente científico e que diz respeito a várias disciplinas que são da maior relevância para a gente hoje, para nossa saúde. Então a gente fez um papo com ela que foi um papo bem introdutório, porque ela não tinha muito tempo, então a gente conseguiu falar por 1 hora com ela, mas já nos combinamos de fazer uma sequência para esse programa, porque você vai ver que foi só realmente um pequeno teaser de tudo que a gente tem para explorar desse universo, que é o conhecimento dela e a prática clínica dela. Então eu espero que você aproveite aí esse conteúdo e que tem muita coisa. Ela é uma pessoa capaz realmente de, como diz a disciplina, né, medicina integrativa, que inclusive é um termo que não se pode usar no Brasil, porque não é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, mas em outros países é reconhecido como um ramo da medicina. Então essa prática, que é chamada prática no Brasil, que pressupõe que você integre, né, que o médico integre várias áreas diferentes. Ela tem, como acho que ninguém, uma capacidade de integrar várias disciplinas do conhecimento humano que vão além da ciência tradicional para observar um estado de saúde que parte de uma compreensão genômica, mas vai muito além disso. E ela vai dar um pouco de um cheirinho aí de tudo o que ela tem para oferecer como ciência e também o que você pode aprender para você ser também o seu próprio médico, porque na prática dela isso faz muita diferença, né? O paciente que é interessado na própria saúde e que está disposto a se descobrir, né? Isso é fundamental na prática de qualquer médico integrativo. Bom, antes de começar, quero dar os famosos recadinhos aí. Se você está vendo a gente pelo Instagram, pelo YouTube,
eu queria te pedir para você assinar o nosso canal no botãozinho que está ali embaixo, que você sabe muito bem onde fica. E é um gesto pequeno para você, mas grande para nós. Tem uma importância legal, demais aqui para a gente construir esse canal. Então assina a gente ali e aí você ajuda a gente e também você fica por dentro do que a gente lançar aqui. Eu falei Instagram, então assim, a gente está nas redes sociais. O Instagram é a rede que a gente atualiza mais. Mas nós estamos lá, estamos no Twitter também, a gente faz bastante coisa no Twitter, é uma rede legal para bater papo com médicos, tem vários médicos, especialmente estrangeiros por lá. Então, nos siga se você quiser nos acompanhar, @somosviveagora. E o Vive Agora também está no Padrim, que é uma rede 100% brasileira de apoio a projetos. E tem umas pessoas muito caridosas, muito legais, que nos incentivam lá com apoio. E se você quiser se juntar a esse time, é só entrar lá em padrim.com.br/viveagora. E, bom, a gente tem muita coisa para falar ainda esse ano. Tem mais umas outras surpresas pela frente aí. Mas a gente ficou muito feliz de conseguir encaixar a Vânia nesse nosso calendário e bater um papo de alta qualidade com ela, e que eu espero que você aproveite. Um último recado, novamente nesse programa eu apanhei no microfone. Dessa vez, em minha defesa, eu tenho a dizer que foi uma questão de um adaptador, uma questão totalmente técnica e que no momento a gente não tinha como resolver, e como a gente não queria perder o tempo da Vânia, a gente acabou gravando aí de uma forma mais roots, mas aí a nossa equipe de produção, o Gustavo, conseguiu dar um trato no áudio. Espero que esteja contente, dê para entender, e especialmente o que mais importa é ouvir a Vânia. O áudio dela está muito bom, então a gente vai, mais uma vez, entre mortos e feridos salvam-se todos, mas espero garantir que seja a última vez que aconteça isso e que a gente consiga daqui para frente gravar sempre com o microfoninho, como tá aqui, com essa qualidade que você que nos ouve merece, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande abraço, aproveitem o programa e até mais. Bom, a entrevista de hoje é um daqueles momentos que ficam para a história de um programa. Desde antes de lançar a rádio, a Vânia Salles já era uma das prioridades na minha lista de entrevistados. Por isso que eu fiquei muito feliz quando ela não apenas encontrou um espaço na agenda para falar com a gente, como também, de forma muito generosa, ouviu as nossas entrevistas passadas e até teceu elogios a elas. A gente sabe que isso se deve muito mais aos grandes especialistas que a gente traz aqui do que a algum talento especial nosso. Mas receber esse tipo de comentário de uma especialista do nível dela deixa a gente honrado e meio sem reação de qualquer forma. Mas essa atitude também dela diz muito, especialmente sobre a incansável curiosidade de uma cientista que, mesmo depois de décadas de uma carreira na qual ela é a referência maior, ainda encontra oportunidade para aprender com um projeto humilde como o nosso. Bom, caso você não a conheça, a Vânia Salles é uma das pioneiras em medicina preventiva no Brasil. Ela é médica nutróloga, formada pela Unesp de Botucatu, com pós-graduação em práticas integrativas pelo Instituto Albert Einstein e especializações em endocrinologia e metabologia. Além de dirigir o instituto em São Paulo que leva o seu nome e é a principal clínica de referência da área no país, ela também é diretora científica da Associação Latino-Americana de Medicina do Estilo de Vida. E, nas palavras da própria Vânia, a carreira dela se baseia em um olhar para a singularidade humana, em suas diferentes interações com o planeta e os impactos das nossas escolhas na expressão gênica. Aliás, guarde bem esse conceito aí, expressão gênica, porque a gente ainda vai falar muito dele por aqui hoje. Na prática clínica, a Vânia e a equipe dela estudam as informações contidas na matriz bioquímica humana para desenvolver modelos sistêmicos capazes de definir, em última instância, o que é saúde e o que é doença. Se você não entendeu, vamos traduzir para o português. Ela trabalha por uma medicina proativa e preventiva, não apenas reativa, que seja capaz de promover o que muita gente entende por saúde 360.
A guia mestre desse trabalho é o projeto Decode You, um sistema pelo qual ela busca ajudar os pacientes a fazerem conexões inteligentes e tomar decisões que tenham impacto na extensão da própria saúde e qualidade de vida. Ou seja, enquanto a maioria das relações entre médicos e pacientes se dá naquele esquemão tradicional, né? 15 minutos, receita de remédio, sem mal olhando na cara, sem direito a perguntas. No consultório da Vânia, se você for lá, a sua participação e o seu questionamento não serão apenas encorajados, mas serão fundamentais para o processo terapêutico. Para falar dessa visão quase revolucionária sobre saúde e medicina, e também sobre o que tem aguçado a infinita curiosidade dela, que a Vânia Sali fala com a gente aqui hoje. Vânia, bem-vinda a um programa, é um prazer enorme falar com você, finalmente. Muito bom estar aqui com você, estar com todos, dividir um pouquinho o meu conhecimento e aprender com vocês também. Eu acho que o que eu assisti do programa, ele traz essa qualidade de aprofundamento no conhecimento, e isso é muito interessante, porque não fica simplesmente uma conversa que se perde, mas um aprendizado maior para quem te assiste e para essa oportunidade de conversar de uma maneira mais ampla com o público. Quero agradecer a sua apresentação e a sua integração de todo esse modelo de trabalho que nós fazemos na clínica de uma maneira sintética, bem inteligente. Eu acho que é isso que você sabe fazer, e eu senti e pude até agradecer esse convite de poder ser escolhida como uma das suas referências. Então, oi, vou estar aqui com você falando um pouquinho desse meu trabalho. Legal, Vânia, a gente está bastante empolgado para essa entrevista. Estamos aqui, vamos tentar fazer esse tempo que você tem render o máximo. A gente sabe que tem um universo, eu falei para você, né, já que eu deixasse, a gente grava uma série aqui, Netflix, 10 episódios. Vamos tentar ver onde a gente consegue chegar nesse tempo. Tá? Vânia, em primeiro lugar, fala um pouco sobre você, sua vida, como que você se interessou pela saúde, de onde vem a Vânia Sali? Bom, na verdade, assim, eu sempre fui muito curiosa e entendendo esse universo de interações, sempre gostei de animais, de plantas e sempre busquei olhar para esse modelo humano como uma linguagem de interação num campo muito amplo, onde os impactos eram diferentes para cada um. Eu sou filha de pais mais velhos, então a observação era uma coisa muito comum da minha personalidade e a tentativa de preservá-los, né? Eu tive um pai que tinha, na época que eu nasci, tinha 51 anos, eu até já falei ontem numa outra entrevista sobre isso, e o meu olhar era assim, sempre mais de cuidado, para que ele não pudesse ir embora. Então, o meu interesse pelo envelhecimento saudável vem da minha necessidade interna, da minha história de vida. Meu pai viveu bastante, teve saúde, agora já é falecido, ele estaria com mais de 100 anos, mas ele viveu bem e viveu longamente e pôde me ensinar muitas coisas. Mas era uma pessoa muito amorosa, minha mãe também, uma pessoa muito forte, muito... E eu tive um tio, que é o Nicolau Assali, que é um pesquisador, que era o irmão do meu pai, foi morar na Califórnia, foi um dos grandes professores da UCLA, e que na época que eu nasci, em 1961, ele já olhava para essa biologia humana, para a programação gestacional, para essa história da interação da gestante, da mãe e do crescimento de um bebê saudável. E isso em 1961. Então, essa comunicação que eu escutava um pouco no campo, assim, olha o seu tio lá estudando, e isso tudo foi ficando na minha memória, né, na minha epigenética. Né? E dentro disso, assim, a hora que eu ia olhar para o mundo, era sempre com uma curiosidade maior de buscar entender a vida como uma manifestação biológica iluminada, né? E aí, dentro disso, é que eu fui estudando um pouco, sempre gostei de biologia, de química,
e aí entrei na área médica, buscando entender os processos do adoecimento. Então, para mim, a questão processo é um tema, e o como e porquê sempre foi uma questão do meu olhar para a vida, como isso acontece, por que neste indivíduo desta forma. E aí que eu acabei transitando pela psiconeuroimunoendocrinologia, não só a nutrologia, mas a psiconeuroimuno, as questões da bioquímica nutricional, a genômica nutricional, aí fui para a medicina funcional, e hoje ela vai para a linguagem de teoria de sistemas complexos, que é a linguagem mais moderna das ciências ômicas, que é entender o indivíduo na manifestação bioquímica que acontece nessa grande matriz informacional que é o corpo humano. Então, essa vibração dos nossos genes transcrevendo experiências e moldando uma biologia de saúde ou doença. E é nisso que eu fui esbarrando nos meus 30 anos, 35 anos de profissão, tentando bisbilhotar os fenômenos da vida. E a genômica, ela trouxe isso, né, para uma coisa muito mais perto, mas ela abre muito mais perguntas do que dá respostas. Então, esse como e o porquê, ele é interminável. Ele vai muito além. A hora que você abre uma porta, você tem mais 10 portas para abrir. Aí você fala, bom, vou por aqui. Aí ali você encontra microbioma, farmacogenética, farmacogenômica, toxicogenômica, as questões do porquê o indivíduo tem mais câncer hoje, o que está acontecendo com o planeta, aí entra a questão da sustentabilidade, e a gente abre muitos guarda-chuvas aí que tem uma série, né, de coisas que acontecem em áreas da ciência que não tem só a ver com a medicina. Então, hoje a gente se comunica de uma maneira muito ampla com um biomédico, bioquímico, farmacêutico, nutricionista, as pessoas de sustentabilidade, um engenheiro, um arquiteto que trabalha com ambiente saudável. Então, hoje o médico não é mais esse ser sozinho que trata a doença. Ele integra os conceitos mais sistêmicos e, por isso, essa medicina 360 graus. A gente insere o indivíduo no centro de uma série de impactos onde o conhecimento não está detido só por nós, como profissionais de saúde. Fantástico. Eu acho que tem duas coisas que chamam muita atenção no seu caminho, que é primeiro essa coisa do cuidado por alguém querido, por um ente querido, né? E acho que tem uma coisa da gente querer cuidar da gente, querer cuidar de quem a gente gosta, assim, acho que é um percurso também que aconteceu comigo também, tem isso, faz parte da minha história também. E é interessante, né, como você tem uma formação clássica, tradicional de médica, mas escolheu, você falou assim, hoje em dia os médicos buscam essa prática integrativa, mas acho que ainda não são todos, né? Então, quando que te deu esse estalo, assim, que a formação em geral, ela é voltada para uma medicina mais interventiva, né? Mais reativa, né? E esse estalo para você você já entrou na faculdade buscando isso, ou veio em algum ponto que você falou, não, putz, tem alguma coisa errada aqui e precisamos investigar? Porque você basicamente garantiu uma forma para você mesmo de ter sempre a cenourinha na frente para você ir buscando, né? Quando é isso, porque quando você vê um médico, um cientista falando que a vida vai abrindo mais perguntas do que respostas para ele, você vê a seriedade de uma pessoa, né? Porque tem pessoas que muitas vezes simplesmente estacionam num lugar ali, em qualquer profissão, e deixam de buscar, de se informar e de descobrir. E o seu caminho parece que você está falando, parece uma criança, né? Parece uma pessoa com interesse de criança mesmo, assim, de curiosidade, uma curiosidade total pelo mundo. Assim, quando que te deu esse estalo no curso, assim, para você falar, putz, eu preciso ir para o outro lado? Olha, assim, eu sempre fui muito curiosa, então eu tinha desde revistas, na época não imagina, não tinha computador de maneira nenhuma, mas como criança eu lia revistas que eram revistas de ciência.
e Uhum. tentava sempre fazer umas coisas de química, experiências químicas. Era uma Ah, criança estranha para aquele momento, mas a minha ideia assim sobre saúde, ela sempre estava como uma manifestação da vida como algo de vigor, de vitalidade. E às vezes, por exemplo, quando eu estou atendendo o paciente, hoje de manhã eu liguei para um paciente para escutar a voz dele e saber como ele está diante do Covid. E eu olho uhum, muito isso. O paciente chega, eu olho a força como ele chega à clínica, o seu vigor, a sua estrutura uhum, em pé, essa estrutura forte, a voz, o olhar, o brilho. Então, para mim, a vida era uma questão de uma manifestação haitiana mesmo, né? Eu fiz uhum, formação em terapias neo-haitianas, fiz formação em psicossomática, e nesse como que eu cheguei nisso, acho que pela insatisfação contínua com o não entendimento completo do ser humano e de como eu poderia consertar a doença, como eu poderia uhum, interagir com essa coisa antes dela criar força. A doença é uma manifestação de uma força da desorganização. Então, essa uhum, desorganização ela vai criando força numa bioquímica que vai trafegar para da célula para os órgãos, para o sistema e para aquele indivíduo. Então, ela uhum, é uma força da matéria em dar errado, através uhum, de um modelo de intersecção informacional com estilo de vida. Então, como eu sempre queria muito brecar a doença, então de que maneira eu breco? Eu quero interceptar esse modelo. Então, eu era muito insatisfeita, mesmo na endocrinologia tradicional. Então, por que um paciente se torna diabético com neuropatia, nefropatia, ou por que uma osteoporose acontece numa velocidade maior em um indivíduo, e perguntando sempre o porquê, se acaba esbarrando na questão informacional da estrutura de interação com todos os sistemas. E a emoção é um ponto forte nesse vetor. Esse vetor de desorganização pelas emoções e pelas relações é um dos temas centrais do eixo do estresse no modelo de adoecimento cardíaco, gástrico, nas questões do câncer, então, nas autoimunes. Então, o eixo do estresse e o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é um dos eixos fortes de resposta adaptativa de sobrevivência, ele traz uma comunicação muito ampla com o corpo humano. Então, põe em alerta o sistema imune, ou quando esse estresse é crônico, ele integra negativamente com as respostas imunológicas, traz a autoimunidade. Então, essa desorganização completa dos humores, né, que está lá na medicina grega, nesse olhar mais da nossa observação muito antiga de como o ser humano tinha manifestações entre ficar avermelhado, né, a bile negra, tudo que foi denunciado na medicina antiga, na medicina bem da observacional, isso uhum, está voltando, porque hoje, quando se explica um fenômeno do ficar vermelho, tem uma série de genes interagindo com esse modelo, e porque eu fico diferente do meu amigo, está todo explicado pela interação gene-ambiente. Então, o que me torna diferente é o aspecto genético, a epigenética, que é o que aconteceu, né, reeditando os genes, a reedição gênica, que eu falo que é a atualização de software, né, da vida. uhum, Então, o tempo todo a gente se atualiza através da epigenética, e essa epigenética traz a possibilidade de passar a atualização de software para o seu filho, por exemplo. Então, a gente vai vendo isso na biologia não só humana, né? Como que um border collie sabe que ele tem que ir atrás de um carneiro. Então, isso é uma manifestação epigenética de um fenômeno transgeracional. E assim que eu fui indo para
responder as minhas perguntas e as minhas angústias e tentar interceptar a doença. Meu sonho sempre foi interceptar as doenças antes que elas se tornassem fortes e destruíssem as pessoas. Para mim, a pessoa naquele momento assim que me mobilizou muito para isso, certamente foi o meu pai, com o meu olhar de afeto e de total adoração que eu tinha por ele, como uma criança mais assim introspectiva. Eu era mais estudiosa, então eu ficava olhando para aquilo e prestando atenção. Não quer dizer que eu era deprimida e ficava pensando em desgraça, mas eu era muito curiosa. E eu tive irmãos mais velhos que também aquilo tudo, né, me mostrava. Meu irmão teve um acidente quando eu tinha 11 anos, e aí eu cuidei muito dele também, e isso me reeditou, né, isso me trouxe para uma reedição e para uma atualização de cuidado muito grande com as pessoas que eu sempre amei. E a doença, como uma ameaça para mim, ela é um fator que me desafia hoje a estudar continuamente. Ela é sempre um fator que me desafia. Um paciente, quando entra na minha vida, ele é um desafio de aprendizado, onde eu me torno humilde para entender aquele fenômeno e ajudá-lo a transitar melhor nas suas dificuldades. E é assim que eu acho que é o papel do médico hoje na vida dos pacientes. A gente precisa andar junto com esse paciente, entender a sua vulnerabilidade, isso está no campo, já ali na genética, a gente já enxerga, né, as estradas que vão ser difíceis, e aí a gente mostra para ele, olha, essa estrada não vai ser legal se você comprar um pacote de hambúrguer para fazer essa viagem, não vai ser bom. Então, vamos levar outros pacotes para essa manifestação gênica se tornar uma situação benéfica para você, para estender tempo de vida em saúde. E essa é a linguagem, eu acho que a extensão do tempo de vida em saúde, expectativa de saúde, é o tema que transita todo o tempo na minha vida e com os pacientes que nós atendemos na clínica. Fantástico. Você já puxou com isso, então, das nossas grandes áreas aqui do nosso papo hoje, das nossas guias mestras aqui, e que é esse termo que você citou aí, né? Enfim, primeiro a genética, a genômica, mas a epigenética também, que acho que esse é um termo fundamental para a gente estruturar essa conversa, e acho que o seu trabalho se baseia muito nesse caminho. Então, vamos começar por aqui. A gente sabe, né, já se vão quase 70 anos aí hoje, né, que James Watson e Francis Crick desvendaram ali o famoso modelo da dupla hélice do DNA, né, e fundaram aí a ciência genética moderna. E como você já antecipou aí, nesses 70 anos, muita água já se passou por baixo dessa ponte, né, a própria compreensão do que é a genética, do papel da genética na nossa vida mudou. Mas ainda as pessoas têm, apesar de tudo, em geral, o público geral ainda tem uma visão meio mística desse tema, né? Então, tudo que, em última instância, é imutável, é inexplicável e é parte inseparável da natureza humana é genético. Ela fala, isso aí não vai mudar porque é genético. Não sei o que lá, eu tenho medo de pegar não sei o que lá porque se eu tiver um problema genético. Então, mas no site tem essa dimensão, então, meio mística, né? Mas no site do seu instituto, quem entrar lá no site do Instituto Assali, eu falava errado, Assali, então é Assali, se você entrar lá, você já avisa logo de cara, já vai encontrar, a primeira coisa que você encontra lá, genética não é destino. E então, o que separa a descoberta do Watson e Crick, desses dois cientistas, em 53, para essa sua afirmação hoje tão incisiva? Nesse caminho todo, né, que é descobrir a estrutura, né, que é uma estrutura dupla hélice, com todo esse segredo da vida, a gente encontra os pesquisadores do genoma humano e o Craig Venter, né, fazendo a primeira leitura do genoma humano inteiro. Se a gente for assistir as TEDs que ele apresenta, ele entra com uma biblioteca gigante
falando que aquele livro, né, é o Código da Vida. E ele faz isso em 2003 e hoje nós descobrimos, né, que aquela estrutura toda ela traz a história nossa de sobrevivência como seres, né, em todo o desenvolvimento, em toda a evolução pré-humana até hoje, tudo que nós temos desse banco de dados de sobrevivência. Então, quando a gente abre um genoma, né, naquilo que nós fazemos, que são pedaços dos genes, né, a gente abre para entender a questão metabólica, a identidade, como cada paciente reage a um medicamento, um paciente que tem câncer e vai entender os tumores hereditários. O que a gente está lendo? Um pedaço daquela história. Eu não estou lendo o genoma inteiro, eu posso ler o exoma. Hoje a gente tem muitas ferramentas para explicar o fenômeno da vida. O que nós vimos, né? Quando eu imaginei, falei, nossa, em 2003, falei, pronto, eu estou feita, agora eu acabei com toda a minha angústia. Eu abri esse código, eu vou entender a titica dessas doenças e vou conseguir me comunicar com ela de uma maneira objetiva e vou pôr, né, uma tampa, né, em todas elas, vou deixar as doenças silenciadas e quietas. Mas essa coisa não é bem assim, né? Existem aspectos dessa flexibilidade. Então, eu trazer um gene de diabetes ou um gene de obesidade, primeiro que se viu, as doenças poligênicas, elas não são deterministas. Não é que eu trago um gene de obesidade, eu serei obesa. Primeiro, não é um gene só, são múltiplos genes. E aí, essa vizinhança de genes, ela tem uma força, quanto mais genes você tem naquele fenômeno de doença que existe como campo de vulnerabilidade, quanto mais genes você tem, maior a possibilidade de manifestação daquela doença ao longo da vida. Mas isso pode ser precoce ou nos últimos anos. Eu posso adoecer com 100 anos, 110 anos, e aí a ideia existe uma flexibilidade fenotípica, e essa flexibilidade se dá pela interação dos genes com os gatilhos do estilo de vida. E também pela força da epigenética, que são os modelos que fazem que determinados genes sejam transcritos, abre a sanfona e transcreve como um código de barras, ou aqueles genes ficam fechadinhos, guardando e fechando a expressão das doenças. Então, a epigenética fala da abertura e de fechamento das cromatinas, que trazem pedaços de genes que serão lidos e transcritos. Então, quando eu vou buscar a intenção de moldar bem esse indivíduo, eu penso em colocar aspectos positivos desde a fase pré-gestacional. Então, hoje se trabalha com a pré-concepção. Nós preparamos as gônadas masculina e feminina, óvulo e espermatozoide, para expressar os melhores modelos de saúde para aquele futuro indivíduo, que vai ser um terceiro indivíduo, com uma experiência única, epigenética carregada pelo óvulo materno, pelo espermatozoide e por toda a força geradora de vida no período intrauterino. E aí isso está desde nutrientes, a redução de exposição a drogas, poluentes químicos, a raiva, a emoções positivas, ao toque do pai na barriga materna. Então, todas essas questões são agentes que trabalham favoravelmente na transformação potencial daqueles genes, na força da epigenética, que também já está sendo criada na gônada daquele embrião. Então, aquele embrião já está levando a mensagem para o filhote dele, quando ele se tornar um adulto.
Então, olha que bonito que é a epigenética. Então, a genética não é destino, nós podemos reeditar o genoma, e quem fala muito disso é um pesquisador da McGill, que chama Moshe Zif. Eu tive o prazer de estar com ele no evento do Personalized and Lifestyle Medicine, lá com Jeffrey Bland. Eu vou quase todo ano, agora esses 2 últimos anos a gente não esteve presencial. O Jeffrey falou num evento que eu organizei aqui no Brasil, aqui recentemente, em novembro de 2020, mas são essas experiências nessa força epigenética, tanto do campo emocional, nutricional, como os fatores agressores ambientais, no campo emocional, na composição química da dieta, a carga de poluentes, de drogas, de vícios, tudo isso transforma ou positivamente ou negativamente esse indivíduo. Então, existe uma flexibilidade fenotípica, que é eu posso ser o melhor modelo ou o pior modelo da minha programação ancestral. Então, eu vim para ser gordinha aos 40 anos, mas eu vou batalhar já no embrião, quando eu for pensar em procriar, mas também na interferência na vida do meu filho logo que ele nasce, na amamentação dentro do possível, na oferta de nutrientes corretos. E isso, quando a gente lê o teste genético da criança, ou a gente lê de qualquer indivíduo em qualquer momento. Mas quando eu recebo uma criança, eu recebo uma carta de possibilidades, né? Uma possibilidade de torná-lo melhor quando eu ensino a negociar, a jogar xadrez com o genoma. Tá? Nós jogamos xadrez o tempo todo com os genes, né? A gente, olha, se eu te der isso aqui, você fica quieto, baixa um pouco o som, não fale alto com as células, não deixe ela escutar a doença. É aquela Tá? cena do sétimo selo, então é real, né? Do Bergman, jogando xadrez com a morte. A gente está o tempo todo nesse jogo aí. Eu É uso interessante. muito essa imagem em aula, quando eu dou aula para médicos, eu sempre ponho essa foto dele, que é jogando xadrez com o demônio. Eu nunca. Você falou muito interessante, você trabalha especificamente também, você trabalha muito com gestantes, né? E eu nunca tinha me caído essa ficha também sobre essa possibilidade, óbvia, de você programar já em nível embrionário, pré-embrionário, né? Isso é muito interessante. E basicamente, então, é como se a gente tivesse uma mesa cheia de botões, esse é o nosso DNA, né? E alguns eles vão ser expressados querendo ou não, a cor do seu olho, quer dizer, a gente vai discutir daqui a pouco, muito em breve vai ser possível mudar até isso já, né, já está sendo, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as implicações também éticas disso, mas tem alguns outros características que você pode ou não escolher expressar e é totalmente isso é definido por estilo de vida, né? E essa expressão funciona por corpos metílicos, né? Vamos entrar um pouquinho na ciência. Você tem lá os genes, né? E você tem os corpos metílicos que são como se fosse esse ativador do botão ali, que é o CH3, né? E aí também, com o tempo, você vai passando a vida, você pode também ir perdendo a capacidade de ativar ou não esses botões, né? Exatamente. Então, assim, a metilação, acetilação, sulfonação, são fenômenos em que a gente muda, né, o local onde existe o start da transcrição. Então, tanto abrindo e fechando, né, o cromossomo, a cromatina, e trabalhando, né, na expressão gênica, ou velando, né, deixando aqueles genes metilados ou acetilados. Essas manifestações na linguagem bioquímica muitas vezes são para fazer turn on e turn off na expressão gênica, ligar e desligar. E aí, o lugar em que isso acontece, né, é uma marca, a gente chama de marcas, né, fenômeno, onde você põe o PIN,
né, onde Isso. aqueles genes vão ser lidos. E tem processos do envelhecimento que cursam realmente com alterações da metilação, a hipometilação de algumas áreas específicas e de genes específicos, na linguagem de controle ao câncer, por exemplo. Então, tem uma série de intersecções entre esses processos e também os aspectos da dieta, né? Porque se eu estou bem nutrido, eu tenho ferramentas e tenho substratos para executar mais tempo esses fenômenos de maneira adequada. Então, quanto melhor é o meu aporte de nutrientes essenciais, primeiro, eu tenho menos degradação por agressões que são oxidação, glicação, modificações das proteínas, que são, na verdade, os modelos de envelhecimento que a gente pode falar mais para frente, ou num outro encontro, falar sobre os processos de envelhecimento, o que é que norteia o envelhecimento. Então, são processos bioquímicos estudados e nós temos que evitar que essa sobrecarga nutricional ou a sobrecarga tóxica fique fazendo com que eu descarte células precocemente. Então, eu tenho um número de células que eu tenho a capacidade de transformar e renovar, e muitas vezes na transformação eu faço mutações. Então, eu falo que a conversa com a célula ela tem que ser gentil, não é com volume e nem com toxinas, porque se eu fico jogando sobrecarga, é claro que os fatores promotores de crescimento, a gente está falando de coisas que são boas, mTOR, uma série de sinalizações moleculares benéficas, mas que em exagero trazem um impacto de modificação daquele modelo que é um clone de células que se torna um tumor. Então, eu não posso ficar jogando um volume, vamos tomar anabolizante, vamos comer 10 quilos de frango, 10 ovos. Certamente isso é uma desgraça biológica, né? Um modelo molecular completamente disforme para a vida. Nenhum ser humano na escala evolutiva comeria 10 frangos, 10 ovos, estaria usando um esteroide em grande escala, ninguém produz um volume de esteroide absurdo. É óbvio que aquele órgão vai se ressentir falando, nossa, mas o que é isso? Que informação é essa? Quando você faz uma coisa, a decisão que você toma em se tratar ou comer determinada coisa, você tem que sempre perguntar, mas o que minha célula vai achar disso? O que esse conjunto de células, que é um órgão, vai achar desta informação? Sim. Então, eu falo, respeite um pouco a sua célula, respeita, né? Não mande uma bomba de volume alimentar de açúcar, uma bomba de gordura, uma bomba de nitrosamina, de compostos químicos modificados. Então, essa delicadeza de comunicação através de algo que você escolhe nutrir o corpo sem trazer sobrecarga química, sobrecarga de volume, traz uma harmonia de comunicação de cada célula entre si, este órgão e os órgãos neste corpo. Então, você imagina que o corpo humano é um grande sistema organizado de operações. Então, é um sistema de colaboração. Né? Imagina quantos órgãos cooperam ali, as células fazendo e tricotando coisas para que você dê certo. É muito, muito, muito bonito. Essa manifestação é muito linda. E aí a gente vem e vai tacando um monte de porcaria. Então eu olho e falo, bom, quando eu decido tomar um anabolizante, um esteroide ou uma droga química pesada que não seja necessário para o meu corpo, eu estou corrompendo aquele sistema que vem dando certo há anos. A gente dá certo há anos, né? Como escala evolutiva de superação de desafios e doenças. Então, é isso que eu acho que a gente tem que refletir, como médico e como indivíduo. Você citou um termo que é muito importante, central aí, que você passou meio por alto por ele, eu só queria falar rapidinho, que é
o pessoal também poder entender, sobre o mTOR, né? Que é o alvo mecanístico da rapamicina, que é um mecanismo de controle do crescimento celular, né, do crescimento de tecidos. Né, e você citou o exemplo dos anabolizantes, da proteína, do excesso proteico, porque a gente, enfim, acho que as pessoas, acho que a humanidade em geral, né, do século XX, vem aumentando uma ingestão calórica de forma consistente, constante, e depois com essa ingestão calórica de uma forma com a qualidade muito baixa a partir da segunda metade do século XX. Mas também tem esse outro lado, que é o lado do pessoal da maromba, tal, que acaba consumindo um excesso de proteína, porque para deixar esse mTOR, quando está consumindo a proteína em excesso, é para manter esse mTOR ligado o tempo todo e produzir crescimento do tecido que ele quer, que é o tecido massa magra. Só que, como você está falando, quando você está sinalizando o crescimento em tempo constante, você está, primeiro, também gerando, acho que um exagero, um estresse aí nessa coisa de transcrição do DNA, né, porque tem que ficar se replicando, e acho que também vai perdendo o poder de transcrição. E tem várias doenças que são fruto direto do crescimento exagerado, né? Que acho que aí você tem, esse é um campo que você deve trabalhar muito na sua prática. O que eu acho que a gente tem trabalhado, né? Uma conscientização maior de que modismo não é medicina, né? Não é ciência. E tendências de mercado são para venda, né? A gente está num lugar que não deve se corromper nesse modelo de uma maneira a vulgarizar o nosso trabalho como profissionais de saúde. Se eu trabalho com saúde, eu tenho que buscar uma leitura e um ponto que é muito importante, que é o senso crítico, né? Que é trabalhar com bom senso. Será que aquele indivíduo ele pode realmente, ele vai se beneficiar dessa minha escolha em gerar mTOR num momento de vida em que ele perdeu musculatura e ele teve uma vulnerabilidade, ou é um indivíduo que é um perdedor, é um catabólico, ele se perde. Eu sempre encontro uns que a cabeça come o corpo, o estresse come o corpinho. Então, a gente vê esses indivíduos sofredores, um grande estresse que cataboliza o seu corpo. Tem outros em que o estresse anaboliza gordura visceral, uma barriga muito grande. E essa é a visão da individualidade bioquímica e da singularidade humana. Isso é fruto da intersecção entre os genes, o estilo de vida e como eu gerencio o eixo de estresse, que é o eixo de adaptação, que aí está toda a estrutura da Sonia Lupien, do Robert Sapolsky, de autores que trabalham com estresse. Tem Rachel Yehuda, tem muita gente da psiconeuroimunoendocrinologia mostrando essa relação em modelos científicos já definidos, como existe essa adaptação e o gerenciamento do estresse em toda essa carga hormonal e a carga de linguagens citoquínicas, inflamatórias desse indivíduo. Então, uma vez que eu sou um catabólico, eu posso ter um benefício de uma dieta que me coloca a favor da síntese proteica, de mais sobrecarga nutricional. Mas o que se viu nos últimos anos? Que essa estrutura, existe um nível adequado de ingestão e a sobrecarga não traz muito benefício. E, ao mesmo tempo, existe um impacto ambiental, não só celular, e o que nós vimos, né, nesses últimos anos, quando você fala em saúde planetária, que é um tema muito importante para a área da ciência e também para a área médica, se eu não falar de saúde planetária, já já nós vamos estar abolidos como espécie. A gente está vendo hoje o coronavírus como uma experiência
que trouxe uma consciência do como nós estamos vulneráveis e como o ser humano pode ser banido se nós não tivermos respeito e inteligência. Então, nesse ecossistema, a maneira abusiva como o homem se colocou diante dos outros animais, da floresta, da produção, tudo isso trouxe um reflexo negativo e devolutivo do planeta para a célula. Se eu estou vivendo num ambiente poluído, então não existe humano saudável num planeta doente. E isso é uma linguagem da saúde planetária hoje, que eu também uso no meu trabalho e nas minhas referências de leitura. Então, nós temos pessoas e publicações, se você olhar aí o Planetary Health, ele está dentro de uma linguagem já para consultas públicas, você pode entrar nos sites e olhar, né? Então, tem grandes pesquisadores trabalhando com isso, e ela advoga por uma questão de saúde no ecossistema. E aí, essa saúde do ambiente, ela vai refletir favoravelmente para as minhas células. E, certamente, quando se fala de tempo de intervenção em uma estratégia nutricional medicamentosa, esse tempo de intervenção para um benefício, ele tem que ser calculado dentro daquela pessoa. Olha, este indivíduo que é um catabólico, é um ser em que o cérebro come o corpo, eu posso trabalhar com reguladores do estresse na área do sistema nervoso central e dar uma estrutura de reforço muscular, porque aí ele se sustenta nessa vida e neste desespero. Então, é uma regulação. Ela é completamente integrada, ela não é segmentada. Então, quando se trabalha no tom daquele indivíduo, você fala, eu estou pegando o campo vulnerável, onde ele está mais disforme, e vou apoiá-lo para ele segurar essa mudança e se estruturar diante da vida de uma maneira mais harmônica. É quase como se eu estivesse tocando uma sinfonia, é uma coisa altamente refinada. Então, eu capturo o campo da vulnerabilidade. Olha, esse indivíduo se situa muito mal no estresse. Qualquer coisa aflora nele um grande desespero. Ele cataboliza por reações químicas do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e por uma regulação inadequada do CRF no sistema hipotalâmico. Então, esse cérebro vai entrar num modelo de catabolismo, ele vai usar a energia do corpo para esse desespero emocional. E existem essas pessoas, a gente vê, em geral, a gente enxerga como um ectomorfo, uma pessoa sofrida, magrinha, que se consome, ele não se reconstrói, ele passa pelas coisas, ele perde peso. Esse talvez precise do apoio mTOR. Né? Eu uso estratégias para aumentar o mTOR. Por isso que a gente fala que existe uma responsabilidade de leitura da singularidade para a decisão terapêutica tomada de uma maneira. Vamos fazer esse tempo de prescrição e escutar a resposta do corpo. Então, aí é que se faz um plano, uma linguagem nesse horizonte clínico para ir inserindo informações construtoras de saúde. Sim, só um parênteses, para o pessoal entender tudo. A gente falou muito de anabólico e catabólico, né? Então, anabólico é tudo que sinaliza crescimento, né? Então, por isso você fala esteroides anabolizantes, então é para crescer o músculo, para anabolizar seu tecido magro, e tudo que é catabólico é para diminuição, né? Então, você está explicando como esse mecanismo é todo integrado e tem pessoas que têm uma resposta diferente e uma necessidade diferente em relação a essa sinalização de crescimento, mas que é controlada essencialmente pelo estresse, né? Por esse mecanismo cerebral mesmo. Porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de achar que
esse tipo de coisa, de relação entre a pessoa fica estressada e engorda porque ela fica nervosa e quer comer mais. Ou não, ela não come e fica magra. Mas você está dizendo que isso é uma coisa mais profunda do que apenas isso, né? Que talvez essa resposta à vontade de comer ou não comer já é um resultado desse tipo de sinalização que ela tem cerebral, né? Exatamente, isso está todo no banco de dados dos genes, né, do Aham. código de barras, dos polimorfismos que mostram como acontece a obesidade de cada um, é através de alterações de comportamento alimentar diante de estresse, alterações de genes de saciedade. Você imagina que o ser humano está aqui, né, porque percebeu, né, ao longo da vida que diante da ameaça ele precisava de energia. E aí a gente tem esse vínculo com determinados alimentos, o vínculo que foi desenvolvido ao longo da vida como uma resposta positiva à sobrevivência. Então, certamente, antes de ser um ser humano que pensava em ir no supermercado comprar nuggets ou uma coisa extremamente doce, um suspiro ou um chocolate, essa resposta ela foi ensaiada como código de sobrevivência, né? Buscando frutas e coisas salgadas, que aí Uhum. entraram as carnes, toda a força de sobrevivência, e as proteínas e todas as coisas que foram acopladas como resultado de construção energética diante de uma ameaça. Então, o tempo todo eu vim lidando com possibilidade de morte, necessidade de correr, né, de um agressor, de mudar de território por falta de comida. Então, na nossa ancestralidade, a gente tem uma memória de sobrevivência que se tornou um reforço na área cerebral. Então, alguns indivíduos têm muito mais vontade de comer alimentos gordos e salgados, outros mais adocicados, e isso tem muito a ver com a neuroquímica cerebral e com os modelos genéticos. E o estresse vai trazendo essa relação com a memória de sobrevivência. Então, ele puxa o código da ameaça. O estresse, Sim. para nós, ele poderia ser um estresse agudo e esgotar, como não sei se você leu o Zebras, né? Why Zebras Don't Get Ulcers, que é Porque as Zebras Não Têm Úlcera, do Robert Sapolsky, é interessante ler. Lá ele fala de toda a literatura do estresse modificando todas as áreas do corpo humano. Então, estresse e autoimunidade, estresse e obesidade, estresse e dislipidemia, neuroenvelhecimento, perda de memória, tudo isso. Então, quando eu vou colocar um indivíduo sobre estresse, se esse estresse é agudo, em geral nós temos um processo adaptativo positivo, e isso se chama hormese. Eu saio adaptado e, em geral, melhor, faço um upgrade adaptativo. E outra coisa é estresse crônico. Estresse crônico, eu estou tentando recuperar, eu tenho outro. Então, eu posso ter um esgotamento do sistema adaptativo ou um realce que traz as doenças que hoje são da sociedade moderna, tanto por excesso de comida, escolhas ruins, alteração, sedentarismo, que é alterações do movimento, estresse crônico e perda de ritmo biológico. Então, aí entra também a sensação de perda de amparo social. E nesse modelo é que existe toda a linguagem da medicina do estilo de vida. Ela põe esses pilares, né, na linguagem de sustentação do indivíduo ao longo do seu potencial de expressar saúde. Então, se eu tiver empatia, boas relações, família, espiritualidade, exercício físico não exaustivo, correto, sem gerar estresse também. O estresse bom do exercício, claro, mas não de uma maneira Estresse hormético e não exagerada. crônico. E aí também a nutrição, o estilo de vida sem toxinas, entra um pouco
a linguagem do Blue Zones, né, que foi colocada para os estudos das populações centenárias. Então, com essa visão de que o estilo de vida, com várias interferências, se eu tiver 5 fatores positivos, eu reduzo em até 85% o risco de muitas doenças crônicas. Então, aí é o link entre genética e epigenética. A medicina do estilo de vida, ela está mostrando a força da epigenética na construção de saldo contínuo de saúde, através de intervenções inteligentes e estratégias que mandem recado para os genes. Vamos embora, vamos sobreviver com mensagem boa. Né? Coloca a força de todos esses fatores, esses vetores, de uma maneira a colocar esse indivíduo num roteiro de vida de mais saúde. Então, se a gente pensar assim, o eixo de estresse é um grande vetor de impacto hoje em doenças crônicas? Completamente, porque a gente tem estresse contínuo, não fazemos, né, essa curva que era a curva de estresse, né, o estresse como descrito, né, uma curva que ascende e depois repousa com alívio, e às vezes é próprio do animal, se você olhar outros animais, o ato de comer e mastigar, né, se machucar, automutilação, é resposta de estresse e de angústia. Então, se eu estou paralisado, como nesse momento, com medo do futuro, inseguro, sozinho, eu posso ter uma busca de alimento como fonte de recompensa, que é o reward, né? Onde a gente se reestrutura numa linguagem de adaptação ao nível de angústia. Então, por isso que se fala, o estresse, assim, não é para ser desprezado, ele é uma carga bioquímica que sai da percepção da vida como uma cascata de informações que é transcrita no corpo como matéria. Então, eu posso transcrever neurotransmissores, hormônios que vão encontrar nas células receptores. Olha, nossa, tem receptor em linfócitos, receptor em células do fígado. Ah, meu Deus, então fabrica colesterol para mim que eu vou ter que sair correndo daqui a pouco. Então, o estresse, na verdade, ele é transcrito no corpo para que exista uma força de adaptação. Sim. E para outros indivíduos, aquele catabólico, que é o que se destrói. Então, o catabolismo é quando eu não consigo me construir, eu me destruo. Então, o vírus do Covid, ele tem uma linguagem catabólica para o ser humano. Muita gente saiu depauperado, ou em alguns na área do cérebro, outros na própria musculatura. Então, perder músculo fiz catabolismo, e anabolismo é quando eu faço um exercício e vou ficando maior. Então, quando eu uso um esteroide para ficar anabolizado. Mas a ideia é que a gente tenha maneiras mais fisiológicas para chegar nesse patamar de saúde. Então, se eu for pensar no eixo de estresse como uma linguagem, para alguns ela é anabólica de gordura visceral, de placas de colesterol nas artérias, e para outros ela é catabólica no músculo. Nossa, esse cara com medo crônico, ele perdeu peso. Olha como ele ficou mirrado. Nossa, e aí ele vai se consumindo pelo estresse. Existem essas pessoas, a gente olha para elas e a gente enxerga, tá? E interessante você falar essa informação, né, pontuar isso, de como esses sinais, na verdade, são sinais, todos que são sinais do corpo voltados para a nossa sobrevivência. Né? Então, o estresse, ele inicialmente, ele é um sinal criado para você sobreviver mesmo, porque a gente nasceu, a gente se desenvolveu num ambiente que, como você falou, o problema não era ir no supermercado comprar um nuggets, a gente tinha um problema muito maior, né? E então o estresse era uma forma do ser humano estar avisado de que havia um risco para a vida dele. Mas e você vê, quando você diz que o estresse pode ser anabólico para a gordura visceral,
no fundo, é uma utilidade, porque aquela pessoa, o corpo está sentindo que precisa produzir gordura, acumular gordura para um momento de necessidade. Só que hoje a gente não vive mais nesse ambiente de que você precisa acumular gordura para queimar muitas vezes. Então, aquela gordura visceral acaba sendo acumulada, gerando várias questões, estados inflamatórios, enfim, resistência à insulina e por aí Eu vai. falo que é como se fosse uma sinalização de necessidade de economizar energia de mobilização rápida. A gordura visceral é uma energia de mobilização rápida. Então, é como se eu tivesse um pacote de jujubas nas células adiposas e que a hora que eu precisar delas, eu vou ter aquela gordura de utilidade rápida, liberando energia como glicose. Então, meu cérebro entende aquilo como um sistema de necessidade fisiológica para garantir sobrevivência, né? Então, é sempre lidando com isso. A gente sempre tem que imaginar que o nosso corpo foi feito vencendo adversidades e os nossos genes também. Então, economizar e se tornar obeso ao longo da vida, economizar gordura, grande parte dos humanos vão ter esse gene, senão a gente não estaria aqui no planeta, hein? Se todo mundo fosse preparado para se tornar magrinho e um modelo esguio, não é bem assim. Alguns foram mais desenhados para isso porque não podiam carregar peso porque se mobilizavam para longas distâncias. Outros guardavam gordura na barriga, no fígado, para poder se mobilizar. E aí é que a gente foi sobrevivendo às adversidades, a mudanças climáticas, agressores ambientais, modificando genes através de polimorfismos que trouxeram a sobrevivência humana para o modelo atual. O modelo atual, com mudanças de dieta, empacotados, ultraprocessados, alimentos disponíveis o tempo todo, é que trouxe não é uma pandemia, essa epidemia de doenças crônicas, obesidade desde a infância, diabetes, desde pequeno as crianças estão se tornando diabéticas, muito obesas, e câncer precoce, doenças neurológicas precocemente. Então, a gente está trazendo a doença crônica de uma maneira mais precoce. Se você olhar o volume de pessoas jovens com câncer, o que é isso? Uma modificação da oferta do ambiente para um modelo celular não adaptado a isso, não adaptado à carga de poluentes, a produtos artificiais, alimentos ultraprocessados, refinados, a microbiota que está dentro desse corpo também estranhando esses assuntos, o que está chegando aqui, nunca vi esse alimento na minha vida, bactérias que estão sendo selecionadas para digerir proteína utilizando o alimento refinado junto com a proteína, onde se comia né, uma carne com sorvete de sobremesa na nossa ancestralidade, ou há 100 anos atrás. Né? Se você pensar essa atualização de dados, ela vai passar pelo adoecimento prematuro e a seleção natural de óbitos de não preparados para este modelo. Então, será que a gente vai ter um modelo atualizado para comer tranqueira? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que a gente não consegue. Tá? Eu acho que a gente está tendo, sim, um impacto em doenças crônicas precoces que selecionam indivíduos que não vão conseguir se manter neste planeta com esta comunicação, com estes nutrientes. Então, por isso que essa linguagem nossa, que é vamos repensar na medicina, rethink medicine ou rethink health, que é olhar esse indivíduo como um modelo sistêmico que não está dando certo nesse grande ecossistema que é o planeta, em relação aos outros indivíduos e seres vivos. Então, a gente não anda muito bem colocado como espécie. Eu acho que você falou várias coisas conseguiu simplificar e sintetizar de formas incríveis que a gente vou aproveitar essas frases depois para colocar nas redes sociais para ver se o pessoal fixa as ideias, assim. Mas é interessante, tem uma coisa que você falou, que o James Clement fala, que é um cientista americano, que eu gosto muito dele de envelhecimento,
e ele, enfim, a gente tem essa compreensão, né, de que a fisiologia humana, a gente está desenvolvendo ela aí há bilhões de anos, né, e desde que os hominídeos, aí uns 4 milhões de anos, né, então, a gente já vem, esse sistema nosso bioquímico e emocional e tudo mais, aí, toda essa complexidade, alterou, essa oferta do ambiente se alterou de uma forma bastante significativa depois da invenção da agricultura, mas uma coisa que ele fala é que a agricultura era um fenômeno isolado, né? Então, tipo, você tinha lá a Mesopotâmia, tinha agricultura há 8 mil anos, 10 mil anos, mas alguns povos no norte, por exemplo, da Europa, só foram ter agricultura há 1000 anos, né? Então, e se você olhar o consumo de alimentos ultraprocessados e processados, aí, enfim, isso aí é altamente muito recente, não dura menos de 1 milissegundo na nossa escala genética aí, né? Evolutiva, né? Nossa escala evolutiva, ela está tendo um choque, né, de adaptação aos modelos nutricionais. Tem trabalhos clássicos sobre isso, né? Essa epidemia de doenças crônicas e a mudança da alimentação no final do século XX, XXI. Então, final do século XX, de 1970 para cá, né, que entra um pouco fast food, refrigerante. Então, tem muitas pesquisas mostrando, se você entrar em dados epidemiológicos, onde surge refrigerante, que são bebidas com xaropes, né, de frutose, e o índice de doença precoce é absurdo. Né, é absurdo. Tem vários dados epidemiológicos em que a gente cruza a intervenção de um novo modelo nutricional com alterações da microbiota. Então, uma tentativa da microbiota fermentar a carne, não existe isso, carne não se fermenta, mas é uma tentativa de adaptação. Está entrando um nutriente extremamente açucarado, de má qualidade, depois de um churrasco. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? É um negócio biologicamente incompatível. Então, eu acho que o grande ponto que a bioquímica é muito complexa, o estudo da genética é maravilhoso, mas é difícil para que qualquer pessoa acesse, mesmo para mim, hoje, quando eu vou estudar microbioma, genética, eu estou engatinhando nisso tudo. Então, você fala, a Vânia é pioneira. Eu sou pioneira no questionamento. Existem pesquisadores muito mais, e eu não sou de pesquisa, então eu sou da prática. Eu estou vivendo angústia e resolução, basicamente isso. Mas quem é pesquisador de bancada me oferece os trabalhos para que eu tome como base de reflexão. E aí sim a tomada de decisão para o atendimento clínico, né? Eu sou do atendimento, então não pretendo ocupar um lugar jamais de cientista. E o meu olhar é para a prática de atendimento mesmo do paciente. Mas uso aquilo muito seriamente como um banco de dados, onde eu levo em consideração modelos humanos de sobrevivência. E se eu pensar de uma maneira simples, se eu voltar lá para trás, aonde tinha esse volume alimentar? De maneira nenhuma um homem saía para caçar à noite. Então, comer carne à noite não tem porquê. Não tem. Biologicamente, o sistema enzimático não está preparado, a digestão não está preparada e as bactérias também não vão aceitar. E isso e um pudim em cima e um monte de biscoito junto com a carne, não vai dar certo. A gente está evoluindo? Tá, mas o genoma demora para acertar essa conta, viu? Então, não é que essa evolução vai ser para agora, a gente vai adoecer bem para chegar lá. E outra, tudo bem, pode ser até que um dia que o genoma evolua para isso, mas com certeza não vale a pena você ser experimento do pior sentido possível dessa evolução, né? Que é o lado que vai perder dessa evolução. Então, porque acho que se for para ser um experimento, que seja de coisas que possam ter um efeito positivo na sua saúde, algo do qual eu sou favorável, ao qual eu sou favorável.
Bom, gente, a gente completou aqui mais de 1 hora de conversa com a Vânia. A gente não conseguiu abordar aqui, né, Vânia, nem 1/5 do que a gente queria do nosso roteiro. A gente já sabia que ia ser assim, que a gente ia aprofundando e abrindo assuntos e tal. E ela já se comprometeu com a gente. Ela infelizmente não vai conseguir gravar mais com a gente hoje, mas ela já se comprometeu a depois voltar para uma segunda conversa e a gente abordar outros assuntos aí muito interessantes, né, Vânia? Fala um pouquinho aqui que a gente vai falar depois. Então, nos próximos encontros, eu não sei, a gente deve ter mais um encontro com certeza, porque ficou muita coisa para abordar. A gente vai falar sobre envelhecimento bem-sucedido, expectativa de saúde, não expectativa de vida. Como é viver bem por mais de 100 anos? Será que é possível viver bem por mais de 100 anos? Existem vários modelos hoje que têm olhado para a extensão da vida como uma possibilidade real para quem já nasceu hoje. A gente tem a possibilidade de viver 125, 150 anos. Tem um autor, que é o Duncan, que mostra lá num livro 164 anos, When I Am 164 anos, né? Quando eu estiver com 164 a anos. música dos Beatles. Então, tem temas muito interessantes para que a gente fale sobre longevidade, mas mais do que isso, falar sobre extensão de qualidade de vida, extensão da saúde funcional, do indivíduo realmente com autonomia e como é que nós podemos transitar nessa jornada da vida fazendo boas escolhas e talvez colocando um pouco de aditivo, que a gente chama de senolíticos. Quais são as substâncias e as atitudes senolíticas, né? Ou o que são os nutrientes que podem favorecer a expressão de genes com saúde. E, ao mesmo tempo, nós temos genes, né, que se comunicam de uma maneira harmônica com essa linguagem mais inteira, onde nós temos essa linguagem do holobionte saudável. Esse ser com seus inquilinos, que são os biontes, todo esse ecossistema interno, a bicharada, que pode estar em simbiose ou desbiose, e nós, como uma espécie humana, desbiótica. Será que nós estamos abusivos em relação ao nosso ecossistema? De que maneira nós podemos nos relacionar melhor com esse planeta, com as pessoas e trazendo uma manifestação mais harmônica para a vida? Então, no próximo episódio, a gente tenta abordar um pouquinho esse tema. E foi muito bom estar com vocês. Espero que a gente possa acrescentar na vida de cada um e trazer reflexão de uma maneira inteligente, não julgando, mas trazendo conhecimento e ampliando a forma como a gente pode refletir sobre saúde. Tá bom? Legal. Vânia, a gente te agradece muito mesmo pelo seu tempo e foi um prazer enorme. E a gente volta na próxima. Aguardem que tem muito mais ainda caldo para dar nessa conversa aqui. Um abraço a você que está assistindo a gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. A Rádio Vive Agora foi criada e é apresentada por Matheus Potomati. A direção de arte e a edição de vídeo é minha, Marina Tavares. A produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. E a trilha sonora é do DJ Roger. O programa tem caráter exclusivamente informativo, e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui, e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva, e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acha que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.